barras aqui, o QR Code, né? Lá na mesa de som, se você quiser botar o seu aplicativo de celular, tem as maquininhas de cartão ali também, para que você possa, de alguma maneira, contribuir nessa casa pastoral. Amém? Crianças, vem aqui na frente, vamos orar por vocês. Os nossos lindinhos, preciosos. Vem. Isso. Com esse friozinho, né? Alguns irmãos ficaram espantadinhos. Mas graças a Deus por aquelas crianças preciosas que vieram. Estenda suas mãos aqui à frente, querido. Vamos orar pelos nossos filhos e filhas, netinhos, né? Isso, pode colocar de pé, se coloque de pé, estenda suas mãozinhas. Pai, nós abençoamos a vida das nossas crianças, Pai. Consagramos elas a Ti. Declaramos que elas são Tuas, preciosas, guardadas, preservadas, abençoadas, protegidas pelo Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe os professores que estarão ensinando com graça, com sabedoria e unção. Nós te agradecemos por cada criança que o Senhor tem trazido no nosso meio. São futuros homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Nós quebramos sobre eles toda a interferência, influência, corrupção desse mundo tenebroso que nós vivemos. Pai, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis seus corpos, almas, espíritos, até a volta de Jesus de Nazaré. E nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para as crianças. Podem ir com seus professores. Esses lindinhos, né? São fofinhos demais, graças a Deus. Vamos lá, irmãos, abra comigo. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, 18 a 20. Nós estamos na nossa série de vídeos sobre batalha espiritual. E nessa batalha, baseados em Efésios capítulo 6, de 10 em diante, de 10 a 21, nós aprendemos no texto sagrado que nós precisamos nos revestir do Senhor, na força do seu poder. Amém? Irmãos, oxalá todas as manhãs nós... 10. Efésios 6, 10 é extraordinário. É um texto para os guerreiros espirituais. É o que nós temos aprendido através dessa série de ministrações. O livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós aprendemos qual é a identidade do verdadeiro cristão. Quem nós somos em Cristo. Do capítulo 1 ao capítulo 3. Do capítulo 4 ao capítulo 6, versículo 9, nós aprendemos como deve ser o comportamento do verdadeiro cristão. E a partir de Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, nós aprendemos como nos tornarmos guerreiros espirituais. Amém? Quem quer ser um guerreiro espiritual? Dá um glória a Deus aí, bem lindo. Vira para o irmão que está do seu lado, não precisa tocar nele, tá? Só fala para ele, Deus vai te levantar como um guerreiro espiritual. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Você não vai fugir do diabo, é o diabo que vai fugir de você. Você vai se submeter a Deus, né? A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa será uma palavra profética para a tua vida. É o diabo que vai fugir de você. É ele e os seus demônios que vão temer você. Por quê? Porque assim como Paulo ensina em Efésios, você vai saber quem você é em Cristo. Você vai saber viver como um verdadeiro cristão. E pela graça de Deus, através desses estudos bíblicos, você está aprendendo a como em Deus, de acordo com a maturidade bíblica e espiritual, se tornar um verdadeiro guerreiro espiritual. Um guerreiro de Deus, um guerreiro de oração, um guerreiro de autoridade, um guerreiro de unção. E nós estivemos falando no último encontro sobre 7 demônios que atacam a igreja. Se você não assistiu essa ministração, eu te convido, né, a entrar no nosso YouTube, no nosso Facebook, lá, pastor.gil. Você vai ver lá no nosso Facebook, também tem no Facebook da igreja, Igreja Casa na Rocha, nosso Facebook. Você vai ver que ali está disponível a nossa última ministração, onde nós falamos dos 3 primeiros demônios que atacam a igreja. O primeiro demônio, não vou falar dele, nós vamos adiantar já aqui esse processo,
nós aprendemos que é o espírito de religião. É a perda do primeiro amor. É aquela igreja de Éfeso que deixou o primeiro amor, perdeu a paixão por Deus. Era uma igreja extremamente bem organizada, mas faltou fogo, faltou paixão, faltou o amor verdadeiro. E a religiosidade acabou tomando conta dos corações, tanto é que hoje não existe igreja de Éfeso, no sentido de uma igreja forte, pujante, referência na cidade de Éfeso. Tem pequenas igrejas, pequenas denominações, mas não uma igreja proeminente, como era na época do apóstolo Paulo. Fala comigo, espírito de religião. E espírito aqui não de forma positiva, mas um demônio. Um espírito que se infiltra no corpo de Cristo, nos corações dos cristãos que não são sóbrios, vigilantes, que não vigiam, e esse espírito acaba roubando o primeiro amor, te levando à religião. Segundo, nós aprendemos sobre um outro espírito também que se infiltra dentro da igreja, o espírito de covardia, tá? Está no slide 18 mais ou menos, tá, Miguel? 17 e 18. 18 fala sobre o espírito de covardia. Nós aprendemos que a igreja de Esmirna foi alvo de perseguições, sofreram martírios, e aí Satanás aproveitou essas situações que a igreja estava vivendo para disseminar medo, para intimidar os crentes, para enfraquecê-los na fé. E hoje não é diferente, sim ou não, irmãos? Hoje muitos crentes atormentados, síndrome do pânico, angústia, depressão, ansiedade crônica, situações, temerosos, com medo de morrer, uma série de medos Satanás tem lançado no coração dos crentes hoje, assim como era na antiguidade. Esse demônio tem se infiltrado no coração de muitas pessoas, lançando setas malignas. Não estou dizendo que você está endemoniado, tá? Me entenda. São enganos malignos que vêm no nosso coração, que nos levam a ter sentimentos, emoções que não éramos para ter, porque nós somos da fé, amém? A nossa vida está escondida em quem? Em Cristo. Nós temos que ter a mesma fé do apóstolo Paulo. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. É claro que ninguém quer morrer, né? É óbvio. Nós temos dentro de nós, como seres humanos, um instinto de autopreservação, de querer sobreviver, de prolongamento da vida. É normal, é natural. Mas o inimigo tem atormentado, tem intimidado e tem acovardado a igreja. Tem igrejas acovardadas, tem pastores acovardados, irmãos. Pastores que estão apavorados, com medos, deixam de fazer o que tem que fazer, ficam intocados dentro das suas casas. Nós não podemos ser assim. Imagina, se o pastor está cheio de medo, coitado das ovelhas. Sim ou não, irmãos? É claro que temos que tomar cuidado, Todos aqui estão respeitando o distanciamento, distanciamento social aqui no sentido, existe um espaçamento entre as pessoas, usando máscara, nós temos álcool gel em toda a igreja, mas a vida segue, a vacinação está crescendo, sim ou não? A vida tem que voltar ao normal, não podemos nos acovardar, não podemos deixar de fazer, cumprir as nossas responsabilidades, porque é isso que o inimigo quer, disseminar medo, intimidar os crentes, enfraquecê-los na fé. Enfraquecê-los na fé. Fala comigo, quem tem fé é corajoso. Olha a vida de Josué. Josué foi um líder impressionante, porque logo que ele começou o seu ministério, Deus deu a ele uma palavra: Josué, eis que eu, o Senhor, sou contigo, assim como fui com Moisés, serei contigo, não temas, seja homem, corajoso, porque eu, o Senhor teu Deus, vou estar contigo, e contigo nós vamos, tomar posse da terra prometida. Ele foi um homem impressionante. Impressionante. E Deus quer que também você seja uma pessoa impressionante, não se acovardando, não se deixando levar pelo espírito de covardia. O terceiro espírito que nós vimos no último encontro é o espírito de conformidade. Crentes, cristãos, igrejas hoje
que estão envolvidas com orgulho, se envolvendo com as coisas do mundo, né? Com as cobras do humanismo secular, vãs filosofias. Hoje, muitos crentes conformados com o pecado, em vez de fazer a diferença no mundo, estão sendo envolvidos pelo mundo, e nós temos que ser diferente. Não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. Amém? A Bíblia diz em Mateus, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Será que você tem sido luz? Ou você tem se deixado afetar pelas trevas desse mundo? Você tem iluminado as pessoas ao seu redor? Ou as pessoas têm teleguiado a tua vida, o teu coração, te feito a fazer, te influenciado a fazer coisas negativas, nebulosas? Você tem se conformado com o mundo ou tem feito a diferença no mundo? Infelizmente, o terceiro demônio é o demônio da conformidade. E esse conflito está dentro da igreja. A obediência a Deus é primordial, a unidade do Espírito e conformidade com as coisas do mal, jamais. Amém? Vamos falar junto? Conformidade com as coisas do mal, jamais. Jamais. Aí nós vamos entrar agora no tema que nós continuamos a falar. O quarto espírito que afeta as igrejas, afeta os crentes na batalha espiritual. É o espírito de Jezabel. E nós vamos ler o texto, abra comigo em Apocalipse 2, 18 a 20 e depois o versículo 26 também. Abra comigo, Apocalipse, capítulo 2, 18. Apocalipse 2, 18. Esse microfone atrapalha aqui. Isso, 2, 18. Olha o que diz, é a quarta carta, por isso o quarto demônio que se infiltra dentro das igrejas. É o exemplo aqui da igreja de Tiatira. Versículo 18 diz: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. Aqui Deus está exaltando, Jesus no caso, exaltando algumas virtudes, algumas qualidades que havia nesta igreja, a igreja de Tiatira: amor, serviço, fé, paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Era um povo operante, era uma igreja proativa. Mas aí entra o versículo 20, irmãos, preste atenção. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem, ou seja, tenham relações sexuais ilícitas, e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e imoralidade, e não se arrependeu. Fala comigo, não se arrependeu. Esse é o problema. Deus falou, Deus puxou a orelha de erros e falhas dentro da igreja e não se arrependeram. 22, eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ou seja, Deus começa a emitir juízos aqui sobre essa igreja. E ferirei de morte aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, ou seja, o interior do homem. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ou seja, o que tendes são aquelas virtudes
que estavam lá em cima no 19: o amor, serviço, a fé, a paciência e as boas obras. E a Bíblia diz aqui: e ao que vencer, no 26, e guardar até o fim as minhas obras, ou seja, os mandamentos do Senhor, as orientações da palavra de Deus, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e será quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quem quer ouvir o que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite? É o quarto espírito maligno que se infiltra dentro da igreja. Aqui o autor está exaltando algumas virtudes, algumas qualidades que a igreja de Tiatira tinha na sua época e ao longo da história. Nós precisamos entender que essas igrejas eram igrejas reais, que existiam na época em que foi escrito esse texto. Mas também muitos estudiosos creem que são igrejas dentro da história da igreja, ou tipos de crente hoje na igreja de Jesus. Ou são igrejas reais na época em que foi escrito, mas também são igrejas históricas ao longo da história da igreja, na dispensação da graça. E também representam crentes nos dias de hoje, no seio da igreja, no corpo de Cristo. E o texto está falando conosco, querido. Há uma guerra travada na igreja hoje. As linhas de batalha já estão sendo traçadas, amém? Um espírito poderoso nessa batalha, infelizmente, que se infiltra dentro da igreja, é o espírito de Jezabel. Fala comigo, espírito de Jezabel. Só para você entender um pouquinho o contexto de quem foi Jezabel, né? Jezabel era esposa do rei Acabe, está lá em 1 Reis 16:31. Ela era uma seguidora do falso deus chamado Baal. Baal era um deus dos cananeus, significa Senhor. Baal significa Senhor, mas não o nosso Senhor, o Deus da Bíblia. Um outro Deus, um falso Deus. Ela era uma mulher desrespeitosa. Olha só esse detalhe, uma pessoa desrespeitosa com os cidadãos comuns de Israel, onde ela estava ali reinando com seu marido, o rei Acabe, e desrespeitava também as propriedades das outras pessoas, e odiava os profetas de Deus. Presta atenção nas características desse espírito. É uma pessoa desrespeitosa, que está envolvida por esse espírito, e é uma pessoa que odeia os profetas de Deus. Toda vez que você vê alguém se levantando contra um verdadeiro profeta ou profetisa de Deus, quem está por detrás dessa pessoa desrespeitosa é quem? O espírito de Jezabel. Presta atenção nesse detalhe. Essa mulher, né, e esse espírito tem as características dessa mulher, perseguiu o profeta Elias no seu tempo, o que resultou numa grande prova em que Deus mandou fogo do céu. Nós sabemos desse episódio, é lindo, está lá relatado em 1 Reis 18:19. Elias confrontou Jezabel, esse espírito maligno e seus falsos profetas, no Monte Carmelo. E disse, traga esse povo aí, esses sacerdotes aí de Baal, de Acera, que era uma outra falsa deusa daquela época. Vamos ver se esses deuses aí escutam vocês. E fizeram lá aquela bagunça, aquela barulheira, invocando, né, que o seu Deus se manifestasse ali com fogo, num sacrifício que havia sido colocado ali, e não fizeram nada, porque eram falsos deuses, não ouviram os lamentos, os clamores, as orações falsas desses falsos sacerdotes de Jezabel. Mas com Elias foi diferente. Amém? Elias preparou ali um sacrifício, 12 pedras lavradas, colocou a lenha, colocou o sacrifício e ainda botou um balde com água assim, né? Balde não, um recipiente que havia na época, molhou ali o sacrifício com água e começou a orar ao Deus de Israel. O que aconteceu? A Bíblia diz que veio fogo do céu, lambeu toda a água, consumiu o sacrifício
E aí todos caíram prostrados dizendo: só há um Deus em Israel. Amém? Provando que o Deus de Elias, o Deus dos verdadeiros israelitas, aqueles que não haviam dobrado seus joelhos perante Baal, os fiéis, o remanescente fiel, esse Deus fiel, o Deus de Israel, era o verdadeiro Deus, contrário do Deus de Jezabel. Jezabel tinha algumas características, e esse espírito tem um caráter perverso. Olha só, irmão, que você não tenha essas características na sua vida. Caráter perverso, uma pessoa perversa, um mau caráter. Olha outra característica desse espírito, uma pessoa controladora. Você que gosta de manipular os outros, de controlar os outros, isso é espírito de Jezabel. Manipulação, controle sobre as pessoas, caráter perverso. Outra característica desse espírito é sexualmente imoral. Uma pessoa que não tem aliança, que fica trocando de parceiros toda hora, que tem intimidade fora do tempo, com uma pessoa que não é o seu cônjuge. Irmão, o único sexo lícito na Bíblia Sagrada, ou seja, moral, é entre marido e mulher, tendo uma aliança chamada aliança de casamento. Ali o sexo é lícito, ali o sexo é abençoado. Todo o sexo fora isso é sexualmente imoral, como diz a Bíblia Sagrada. Seja entre dois jovens, seja uma pessoa casada com um solteiro, seja o que for. Uma característica desse espírito é a imoralidade sexual. Eu pergunto para vocês, irmãos, tem muito disso até dentro das igrejas? Sim ou não? Infelizmente, tem. Pessoas imorais, pessoas com caráter perverso, pessoas manipuladoras e controladoras, pessoas sanguinárias que querem ver a destruição das outras pessoas, pessoas movidas por demônios. É um espírito demoníaco, é um espírito sanguinário, ou seja, quer matar os profetas de Deus, quer matar os homens e mulheres de Deus dentro da igreja. A voz profética é sexualmente imoral, tem caráter perverso e é controlador. E infelizmente esse espírito tem se infiltrado em muitas igrejas. Mas aqui vai ser diferente em nome de Jesus, porque tem profetas e profetisas do Senhor, amém? Tem guerreiros espirituais nesse lugar. Toda quarta-feira estamos aqui com os joelhos dobrados, orando em favor da igreja, orando pela liderança, orando por cada um de vocês, irmãos. Toda quarta-feira, das 2h30 às 4h30 da tarde, né? A nossa equipe poderosa lá, abençoada, estamos aqui clamando por vocês, irmãos, pela obra de Deus, por esse trabalho local, porque sem oração não vai. Mas com oração, Deus entra nesse negócio. Amém? Deus protege, Deus guarda a sua igreja. Uma vez eu vi o Benihim falando, aonde a oração está presente, o diabo está ausente. Tem um texto da Bíblia que diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós vamos ver as coisas de Deus acontecer na medida em que a igreja ora, esteja engajado conosco em oração, contra esse espírito maligno, o espírito de Jezabel. É um espírito que fortalece as mulheres no sentido de darem a elas um papel que não é delas e enfraquece os homens da igreja. E isso está errado. Cada um, homem e mulher, tem um papel dentro da igreja e dentro da casa, sim ou não? Quem é o cabeça do lar? É o homem. Mas o espírito de Jezabel muda a cabeça das mulheres e faz com que as mulheres manipulem os homens. Está errado. O problema não é mulher, gente. É sair da função que Deus determinou dentro do lar, dentro da família. Não estou dizendo que vocês, mulheres, não podem ter opinião, não podem,
ser auxiliador, é claro que devem ser. Devem ter a sua opinião, devem expressar sentimentos, não tem problema nenhum. Mas quando você tenta manipular, controlar o seu marido e assumir uma função que Deus não te entregou no seu lar, você está agindo baseado nesse espírito maligno. Deus não é nem machista, nem feminista. Deus é equilibrado. Amém? Homens têm determinadas funções, mulheres têm outras funções. Todos os dois são coiguais para Deus, são tão importantes quanto, mas Deus entregou a liderança do lar para quem? Para o homem. Esse era o problema de Acabe. Acabe era controlado, manipulado por Jezabel, que não era do povo de Israel, tinha uma mentalidade perversa, mundana, sanguinária, contrária à obra de Deus, aos profetas do Senhor, era sexualmente imoral, uma mulher adúltera, e ele era um homem fraco, frágil, manipulado. Também está errado. Um homem que se torna manipulador também está agindo por um espírito de Jezabel. O homem geralmente manipula através do que, irmãos? Através do dinheiro. E isso é errado. A mulher geralmente manipula o homem através do que? Através do sexo. Também está errado. Nós não podemos fazer isso. Isso está equivocado. Toda manipulação é diabólica, é demoníaca. Você está representando aquilo que Satanás é, um manipulador de carteirinha. Amém? Não seja um manipulador, senão por detrás vai estar um demônio agindo em você, o espírito de Jezabel, nós estamos aprendendo aqui hoje. E nem se deixe manipular, como Acabe. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é uma questão de homem e mulher, é uma questão de comportamentos equivocados. Não é uma questão de machismo e feminismo, é uma questão de coração corrompido e deteriorado, contrário aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Amém? Quando o espírito de Jezabel se manifesta na congregação, ele almeja geralmente o quê? Um cargo importante na igreja, um título de liderança. Geralmente é uma pessoa que quer o título, mas não quer pagar o preço para chegar na determinada posição. E aí ele joga pessoas contra o pastor, ele age, de uma forma sorrateira, com politicagem, para de alguma maneira querer a proeminência dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Está errado, irmãos. Liderança na igreja é serviço. Amém? Vocês estão vendo aqui, uma das pessoas que mais trabalha no horário do culto, quem é? Pastor Giovanni, é o que chega mais cedo aqui. Liderança no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, não é proeminência, não é status. É serviço, é servir, é amar, é se doar. Isso é a verdadeira liderança no reino de Deus. Amém? O que Jesus disse? Maior é aquele que serve. Não é o que é servido, é o que serve. No reino de Deus não é o garçom que é menor do que quem está sentado comendo no restaurante. No mundo dos homens, quem está sentado comendo no restaurante é maior do que o garçom. Sim ou não? Tanto é que tem gente que desfaz do garçom, mete a boca no garçom, porque se acha superior, porque está ali sentado pagando. Eu estou pagando essa porcaria, cala essa boca e tal. No reino de Deus é o contrário. Maior é aquele que serve. Quanto mais você servir, maior você vai ser no reino de Deus. Irmão, quem tem um coração de servo, não liga para título, não liga para status, nada dessas coisas. Ele entende que nasceu para servir. Servir os irmãos. Mas o espírito de Jezabel não. O espírito de Jezabel almeja cargo importante, que é o título de liderança. Ele geralmente se manifesta em uma pessoa que deseja ensinar ou liderar,
porém com a motivação corrompida, o coração deteriorado, motivação errada. Ela às vezes até parece agir como uma pessoa comprometida, mas é uma pessoa falsa, é uma pessoa dissimulada. Fala comigo, dissimulada. O que é uma pessoa dissimulada, gente? Uma pessoa que tem duas caras. Na sua frente é uma coisa, por detrás é outra pessoa. Pessoa falsa, dissimulada. O espírito controlador, o de Jezabel, vagueia pela igreja, determinada a destruir e minar tudo aquilo que apreciamos como cristãos. Por exemplo, os valores cristãos. Quer detonar. Geralmente são as pessoas liberais dentro da igreja. Tudo pode. Eu acho que isso não tem nada a ver. Não são sérios com relação à palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus tem princípios, tem valores que são imutáveis, são absolutos. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de conduta, sim ou não? É os valores do reino de Deus, os princípios de Deus. Mas o filho de Jezabel não liga para isso não. Ele quer se dar bem. Ele quer ganhar influência, ele quer ganhar proeminência. Mesmo que tenha que jogar irmão contra irmão, gerar confusão, destruir a unidade do corpo de Cristo e ganhar proeminência. A primazia, o primeiro lugar, é isso que ele quer. Seja homem ou seja mulher, irmão. Tem muita gente que erra pensando que o espírito de Jezabel atua só nas mulheres. Não, atua em muitos homens também. Quer destruir as virtudes, as qualidades, quer destruir o poder de Deus na igreja, quer destruir os dons sobrenaturais. Jezabel, irmãos, odeia os profetas de Deus. Jezabel odeia a pregação da palavra. Jezabel odeia o louvor verdadeiro. Mas graças a Deus, Jezabel foi derrotada para louvor e glória do Senhor. Na sua época, aqui nós estamos falando historicamente falando, esse espírito continua trabalhando, até a volta de Cristo, ele ainda vai estar operando, mas a verdadeira Jezabel, a mulher, a figura ali, a esposa de Acabe, foi derrotada, foi destruída, o seu fim foi trágico, porque Deus lançou o juízo sobre ela. Meu irmão, se você não quer juízo sobre a tua vida, não tem essas características na sua vida. Amém? Irmão, o que eu já vi disso dentro da igreja, vocês não imaginam. Manipulação. Controle. Caráter perverso. Imoralidade sexual. Uma pessoa sanguinária que quer destruir os outros. Tem gente que não pode matar, mas quer destruir os outros com a língua. Com o dão de língua. Conhece o dão de língua? Sai dando de língua em todo mundo, fofocando, falando mal dos outros, falando mal do irmãozinho, fofocando. Não é o dom de língua. O dom de línguas espirituais é maravilhoso. É para edificação do nosso espírito. Mas tem crente que tem o dom de língua. Sai dando de língua em todo mundo. Quando alguém fizer isso perto de você, você tem que chamar a atenção dele. Irmão, não faça isso, não vamos ficar falando mal dos outros. Se você tem algo contra o irmão, a Bíblia diz, vai lá entre ti e ele só e repreende-o. Fala para o irmão lá, isso que você está sentindo, isso que você não gostou, vai lá e trate com ele, mas não fale para mim. Amém? Aí vem o quinto espírito, o espírito de religiosidade. Que é diferente de religião, tá? A religiosidade como uma expressão aqui. Você vai entender que tem uma diferença. É claro que religião e religiosidade são palavras que têm ligação, mas aqui você vai ver que tem uma diferença. Apocalipse 3, de 1 a 6. Lê lá no texto comigo.
e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas estás morto. Será que tem muito crente morto hoje, gente? Sim ou não? Envolvido pela religiosidade, sem a vida de Deus. Ser vigilante, diz o texto, e confirma aos restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Gente fazendo besteira, gente fazendo escândalo, gente fazendo coisas horrendas, envergonhando o nome de Jesus. Obras que não são perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiardes, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Versículo 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vocês estão vendo? É uma pessoa que tem aparência de crente, mas por dentro está morto. É o que Jesus chamava de sepulcros caiados. Os escribas, fariseus, herodianos, os mestres da lei que iam contra Jesus. Eles tinham cara de crente, né? Tinham uma aparência de piedade, mas estavam mortos espiritualmente por causa da religiosidade. Há séculos, irmãos, a igreja tem sido vítima de rumores, de hostilidade, o que chamamos hoje também, muitas vezes, de negativismo, de criticismo dentro da igreja. Sim ou não, irmãos? Pessoas pesadas, pessoas que nada está bom, nada presta, negativa, crítica, hostis ao evangelho, rumores daqui, rumores dali. A igreja de Sardes foi estabelecida em um ambiente favorável, e na época tinha até boa reputação. Porém, na carta de Cristo a ela ignorou a reputação humana e Jesus disse que aquela igreja estava listada no obituário, estava morta. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Quantos e quantos crentes mortos hoje dentro das igrejas? Pessoas que não leem a Bíblia, pessoas que não oram, pessoas que até vêm no culto, mas como um mero rito cerimonial, um mero rito religioso, um envolvimento apenas social com os irmãos, só para dizer que tem um título de evangélico, de crente, de protestante, da igreja tal, A, B, C ou D. Não busca a Deus todos os dias, não tem a vida de Deus no seu coraçãozinho, irmão. E a evidência de uma igreja morta se inicia quando ela ignora a pessoa e a direção do Espírito Santo. Fala comigo, ignora a pessoa e a direção do Espírito Santo. Meu irmão, quando o Espírito Santo fala com você, como é que você reage com relação à direção do Espírito Santo? Quando o Espírito Santo manda você parar de fazer uma coisa que está entristecendo o coração de Deus, está trazendo uma consciência pesada na sua mente, no seu coração, como é que você reage diante da voz do Espírito Santo? Você tem sido obediente ou desobediente? Você tem seguido a direção do Espírito Santo ou você quer fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, segundo os seus achismos? Ou tem seguido a direção do Espírito Santo segundo a vontade de Deus? Quando a obra completa do Espírito de Deus não se realiza na igreja, é porque esse corpo já está morto, a caminho da sepultura. Como tem igrejas hoje mortas? Sim ou não, irmãos?
Tem igrejas que, em vez de crescerem, estão atrofiando, estão diminuindo. Tem igrejas fechando no meio da pandemia. Não sei se você sabe, irmão, 5 igrejas fecharam em Umuarama em meio à pandemia. Igrejas morrendo, pastores morrendo, diáconos morrendo, obreiros morrendo, membros morrendo, pessoas morrendo. E nós, como é que estamos diante de Deus? Muitas igrejas hoje não têm uma liderança divina, e sim uma liderança humana. Meu Deus, como eu já vi isso. Eu já vi pastor que nem nascido de novo era, querido. O cara não tinha nem se convertido e tinha o título de pastor. O cara xingava a mulher de tudo quanto era nome e tinha uma posição de proeminência na igreja. Porque foi colocado pelo pai, que achava que o filho tinha que ser sucessor dele, mas era um carnal. O cara nem crente era. Eu já vi cada coisa, irmãos. Eu nasci num berço evangélico. Meus pais são pastores há 43 anos. Pessoas mortas querendo trazer vida para a igreja. Impossível. Quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus, sim ou não? Muito menos da vida para quem está morto. Liderança humana. E por isso a igreja tem pago um alto preço, assim como a igreja de Sardes. Tão importante, irmão, quanto a experiência é a obediência a Deus e a consistência na palavra de Deus. Esse é o fruto que surge na vida de um líder, de um pastor que caminha com o Espírito Santo. Que nós juntos aqui, como corpo de Cristo, como comunidade, como igreja Casa na Rocha, possamos levantar uma igreja santa, amém? Uma liderança santa, consagrada, um povo santo, consagrado para Deus. Lembre-se que santidade não é perfeição, irmão. Senão todos nós aqui já estaríamos derretidos, consumidos no inferno, sim ou não? Se não fosse a graça de Deus nos sustentando, a terra já se abriria e nós estaríamos já no primeiro pecado, já consumidos eternamente, queimando no inferno. Mas tem coisas que são básicas: consagração, santidade, dedicação ao Senhor, amor ao próximo, fidelidade a Deus. Amém? Paulo diz no livro de Coríntios, o que se requer dos despenseiros de Deus, aqui está falando tanto para a liderança quanto para os irmãos, é que cada um deles sejam encontrados fiéis. Será que eu sou fiel a Deus? Você é fiel? Nós temos sido fiéis aos propósitos de Deus, à missão de Deus, ao chamado de Deus, aquilo que Deus confiou nas nossas mãos? Nós temos sido fiéis? Coloca a mãozinha no seu coração e fala: Senhor, eu quero ser achado fiel. Fala comigo: Senhor, eu quero fazer parte do povo santo, consagrado para Deus. Lembre-se disso: sem santidade ninguém verá o Senhor. A palavra santidade significa separado para um propósito. Não é perfeição, é separação. É dizer não para as coisas erradas e dizer sim para aquilo que Deus se agrada. Amém? O mundo está fazendo tudo errado, mas você vai fazer aquilo que é certo. O mundo faz um monte de besteira, você não. Você anda em prudência e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Porque você é consagrado, você é do povo santo. Mas esse espírito de religiosidade, nós temos que eliminar ele no seio da igreja. E para eliminar o espírito de religiosidade, a liderança deve se unir, deve se arrepender, precisa reconhecer que o reino de Jesus se aproxima rapidamente. Sim ou não, irmãos?
Vocês acham que esse Covid não faz parte da volta de Jesus? Sim ou não, irmãos? Sim. Faz parte das palavras proféticas de Mateus 24. Epidemias, terremotos, tudo isso. Um governo unificado mundial, né? Hoje está todo mundo olhando para onde? Para a Suíça, para Genebra, para a Organização Mundial da Saúde. Como se dali viesse o comando para o planeta inteiro, sim ou não? O palco já está armado. Jesus pode voltar a qualquer momento. Você quer ser envolvido pela religiosidade, pelo espírito de Jezabel, pelo espírito de covardia, pelo espírito de religião, pelo espírito de comodismo? Ou você quer fazer parte do povo santo, consagrado, dedicado ao Senhor? Reconheça que o reino de Jesus se aproxima. Precisamos repreender o orgulho religioso. Irmãos, está dentro de nós isso. Está dentro das igrejas. Por exemplo, os irmãos mais velhos na fé têm dificuldade de aceitar o pecado dos irmãos que estão chegando. E isso é errado, irmãos. Nós que somos mais maduros, temos mais tempo com Deus, nós temos que ser cheios de misericórdia, compaixão, ajudar a levantar aquele que está caído, e não terminar de pisar e derrubar ele. Ajudar, se colocar como intercessor, como alguém que está do lado, e não sermos orgulhosos, soberbos, de acharmos que nós somos os santarrões, os santões, os bonzões, não. E eles ali são os pecadores, os ferrados, os lascados, não. Temos que estender a mão de misericórdia, de graça, de amor, de compaixão, com aqueles que estão chegando, amém? Orientando, ensinando, levantando, acolhendo, cuidando, orientando, amando o pecador e odiando o pecado, amém? O que acontece é que é ao contrário, o orgulho religioso, ele mata o pecador e acaricia o pecado. O orgulho religioso sufoca as igrejas. Rejeite o amor à religião, sua montoeira de regras de homens, reputação. Apaixone-se por Jesus. Amém? Quem quer ser apaixonado por Jesus? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí no nosso próximo encontro nós vamos terminar os últimos 2 espíritos que têm assolado as igrejas. Nós vamos ver no próximo domingo, o espírito de inferioridade e o espírito de orgulho, que nós já demos um toquinho aqui, mas vamos expandir ainda mais para que a gente possa entender quais são os 7 espíritos que na batalha espiritual que a igreja enfrenta hoje tem se infiltrado através das igrejas do Apocalipse. Jesus puxa a orelha e chama a atenção de cada uma delas, dentro daquilo que precisavam cuidar. Esses espíritos que se infiltraram naquele tempo continuam se infiltrando hoje dentro das igrejas, mas nós vamos derrotá-los em nome de Jesus. Através da palavra, vamos confrontá-los, vamos destruí-los, vamos nos levantar em oração contra eles e continuar firmes e fortes no propósito de Deus nessa terra. Amém? Quais são os espíritos que nós já vimos? O espírito de religião. Depois o espírito de covardia. Depois o espírito de conformidade. Depois o espírito de Jezabel. E o quinto espírito, o espírito de religiosidade, que são os mortos que acham que estão vivos, mas na verdade estão mortos. Apaixone-se por Jesus. Volte ao primeiro amor. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Isso é para cada um de nós, desde o seu pastor até cada um de vocês, irmãos. Vamos cuidar com o nosso coração. Amém?
Vamos servir os irmãos, vamos nos doar, vamos amar, vamos acolher, vamos orar, vamos interceder uns para os outros. Esse é o desejo do nosso coração, criar uma igreja calorosa, uma igreja amorosa, uma igreja que recepciona em amor, que acolhe as pessoas, que as pessoas se sintam amadas, acolhidas, bem recebidas aqui nesse lugar. E eu tenho certeza que Deus vai cada dia mais acrescentar pessoas, uma igreja que só cresce, amém? Quem quer crescer aqui junto com o pastor Giovanni? Na fé, na maturidade e no número de pessoas aqui também, graças a Deus. Essa igreja é um milagre, irmãos. É fruto da graça de Deus, da unção do Senhor e do engajamento de todos nós, como irmãos em Cristo, num só coração, num só propósito. Esteja orando uns pelos outros, esteja orando pelo seu pastor, esteja orando por essa comunidade local. Vamos guerrear no mundo espiritual, vamos ser guerreiros de oração em nome de Jesus. Vamos tomar posse da palavra que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você faz parte da igreja de Jesus? Então coloque-se de pé, levante as suas mãos diante de Jesus, coloque a mão no seu coração e lembre-se de tudo isso que nós estamos ensinando. Cuidado, vigia, cuida do seu coração, da sua casa, da sua família. O que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Fiel até o fim. Feche os seus olhinhos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, mesmo em esse frio, Pai. Algumas pessoas faltaram, outros estão nos assistindo pela internet, mas nós cremos que a Tua palavra fluiu desse altar. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz. Ela faz separação entre juntas, medulas, a alma e o espírito. Ela revela as coisas ocultas lá dentro de nós, traz para fora, trata, conserta, restaura, renova em nome de Jesus. Que esses demônios não se infiltrem nos nossos corações, que esses demônios malignos não se infiltrem nessa igreja local, que o Senhor estabeleça crentes com discernimento, crentes vigorosos, crentes fortes, que se fortalecem no Senhor e na força do Teu poder. Coloca sobre nós a armadura descrita em Efésios 6, nós confrontamos esses espíritos, nós repreendemos eles das nossas casas, das nossas famílias, do seio da Tua igreja, desta obra, desse ministério, sejam derrotados, sejam envergonhados, saiam no nome de Jesus. Que apenas o Teu Espírito flua nesse altar, flua nos nossos corações, revigore as nossas almas, o nosso espírito seja renovado, revigorado no Senhor, que possamos ouvir a voz do Teu Espírito, como igreja do Senhor, como nós aprendemos em Apocalipse, que possamos ser vencedores, porque aquele que vencer herdará todas essas coisas, diz a Tua palavra. E nós queremos herdar tudo aquilo que o Senhor tem para nós nas Escrituras. A Tua herança, as Tuas bênçãos, as Tuas promessas. A Tua palavra nos vivifica, nos renova, nos restaura. Vivifica a Tua obra aqui, Senhor. Muda o que tiver que mudar. Em nós, em cada um de nós, levanta um povo santo, consagrado, redimido, restaurado, purificado pelo Teu Santo Espírito. Pelo Teu sangue precioso também, Jesus. Oh Deus maravilhoso, levante as suas mãos, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz, que o Senhor purifique eu e vocês, cada um de nós, com o sangue precioso de Jesus, nos purificando e mantendo íntegros e irrepreensíveis, como diz a Tua palavra, o corpo, a alma e o espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de consagração, de santificação, de honra, de sucesso, de prosperidade, do shalom, da paz que prospere. Em nome de Jesus, da provisão do Senhor, do cuidado do Senhor. Oh Senhor,
Estabelece a tua vitória em cada vida, em cada circunstância. Traz a resposta, opera milagres e maravilhas. Bênçãos sem medidas, Pai. Em nome de Jesus. Levanta uma igreja de oração, uma igreja que ora, uma igreja de joelhos dobrados, é uma igreja vencedora, uma igreja, Pai, que clama pelo Teu nome, que intercede, em vez de fofocar, mas intercede pelos irmãos. Uma igreja, Pai, que paga o preço da consagração e da santificação diante do Senhor. Acha em nós verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Acha em nós corações fiéis, leais ao teu propósito, à tua vontade. É o que nós te pedimos de todo o coração nessa noite, Pai, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Se você por acaso não tem não tem recebido as nossas mensagens, né? Não faz parte ainda dos nossos grupos de WhatsApp, vem aqui na frente, deixa o seu nomezinho aqui, Pastor Giovanni vai estar adicionando você nos nossos grupos, para estar sempre inteirado do que Deus está fazendo, receber os nossos devocionais, que fazemos todos os dias diante do Senhor, né? Pastor Giovanni foi visitar os pais, lá em Santa Catarina, de terça até ontem, né, à noite. Mas todo dia eu fiz o devocionalzinho para vocês viram? Meus pais ficaram impressionados, né? Eu ia lá, botava o kitzinho, a câmerazinha, o microfone, para alimentar o povo de Deus. Então, se você quiser receber essas mensagens, esses devocionais, ser lembrado das nossas programações, nossas redes sociais, do que Deus está fazendo, deixe seu nome aqui e o seu WhatsApp, se você por acaso ainda não faz parte dos nossos grupos de WhatsApp, tá bom? Não se esqueçam, segunda tem célula, quinta também, né? Amanhã na casa do Toninho e da Neide. Quinta-feira nós temos 2 células aqui na igreja, venham participar conosco. Quarta-feira nós temos o nosso culto às 20 horas. E esteja orando pelo pastor Giovanni. Na terça-feira nós estamos indo sempre lá para Cianorte. Nós temos um grupo lá de uns 15 irmãos. Já temos uma igreja lá em Cianorte, amém? Onde tem célula, tem uma obra linda que Deus está fazendo naquela localidade. Esteja sempre orando por nós, essas viagens, né? São sempre perigosas, mas com a graça de Deus, Deus vai nos guardar, Deus vai nos proteger. Louvado seja o nome do Senhor. Não esqueça também de trazer a foto da sua família, irmãos, para a gente botar no mural lá na frente. E toda quarta-feira nós estaremos orando por vocês. Eu já botei minha foto lá. Traga a foto da sua família, entregue para mim, para a Sofia, para qualquer um da turma aqui que trabalha conosco aqui, a nossa equipe. Nós vamos estar colocando, é sua, dos seus filhos, filhas, mães, avós, quem você quiser da sua família, nós estaremos orando por vocês, tá bom? Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre vocês. Se vocês precisarem de qualquer coisa, estou aqui à disposição para servir os irmãos. Durante a semana, atendimento pastoral, só manda uma mensagenzinha.